Para quem não sabe, eu sou filha do bispo Roberto Kasabian. Olá, meu nome é Jaque e eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Para quem não sabe, eu sou filha adotiva. Meus pais falaram para mim que eu era adotiva quando eu tinha uns 6 ou 7 anos. Com essa idade eu tava bem, mas quando eu fui passar para os 9, para os 10, para os 11, para os 12, já começou a afetar bem minha vida. Eu comecei a olhar para os meus pais com maus olhos. Eu comecei a ter raiva deles porque a gente mudava muito, eu sempre mudava de lugar para lugar, minha vida não era fixa, eu não tinha amigos fixos, eu não tinha uma casa fixa, minha vida era só de mudança quando eu era pequena. Então eu comecei a ter amizades, né, bem jovem, com 11, 12 anos, e eu comecei a ver a vida das minhas amigas. Todo lugar que eu passava, todo mundo tinha amigos de infância, e eu nunca tive isso. Então essa raiva, essa tristeza, esse vazio que começou, eu comecei a olhar para os meus pais com maus olhos. Comecei a brigar com a minha mãe. Eu comecei a brigar com meu pai por causa disso. Eu passei querendo viver com as minhas amigas. Toda a escola que eu ia era pessoas novas e com isso eu era atacada muito no bullying. Então eu comecei a parar de ir na escola. Eu não tinha paz. Daí começou minha tristeza funda. Daí começou meu vazio. Aí eu comecei a ir para as festas. Aí eu comecei a beber, eu comecei a ter amizades, eu já saí da escola algemada, meus pais já tiveram que me buscar na cadeia 3 vezes, eu era insuportável em casa, eu brigava com a minha mãe, eu brigava com meu pai, eu desaparecia dias, chegou a um ponto assim tão forte que um dia eu agredi a minha mãe. Eu fui até a cozinha e eu peguei uma faca. Eu falei, se você não me deixar sair hoje, eu vou me cortar. E eu tava ali com a faca no meu pulso na frente da minha mãe. Ela tentou pegar a faca de mim. E nisso, minha primeira reação foi dar um soco nela. E eu só voltei em si, eu só voltei para minha consciência quando eu notei que minha própria mãe estava sangrando. E como era uma casa de apartamento, a polícia foi chamada para nossa casa. E naquele dia eu fui algemada dentro da minha casa, levada à prisão. Já era a 4ª vez que eu estava indo para a prisão. E daí eu comecei a ter uma raiva, assim, eu odiava minha mãe. Então, eu com 17 anos e meio, eu vim morar sozinha aqui em Boston. Eu, morando sozinha, eu passei a ouvir vozes. Vozes assim mesmo, eu não conseguia ficar em casa. Eu passava a noite inteira na rua porque em casa eu não tinha paz. Em casa era um inferno. Eu não conseguia dormir, eu tinha insônia. Eu só conseguia dormir quando o sol levantava. Com esse vazio, eu conheci um rapaz que, parecia ser de uma família boa, ele tinha família, mas em realidade, esse rapaz trouxe mais sofrimento para minha vida. Porque esse foi meu primeiro namorado sério, né? Então, foi ali que eu me entreguei. Depois de 3 meses, ele começou a me trair. E com isso, meu vazio foi maior ainda. Eu fiquei completamente louca. Eu ligava para ele umas 10, 15, 20 vezes em seguida, sem parar. Ele não me respondia, eu aparecia na casa dele. E com isso eu comecei a me cortar.
eu comecei a cortar meus pulsos, né? Tentando me suicidar, não aguentava mais. Tinha uma voz ali que falava: se mata, ninguém quer você, ninguém se preocupa com você. Foi aí que eu me meti também na maconha. Eu não conseguia ficar sóbria. Mas eu também, debaixo das substâncias, eu ficava paranoica. Eu era louca. Aí que eu ficava pior ainda, porque eu sóbria não conseguia ficar sóbria, porque eu só chorava, só queria me matar, não queria viver. Eu comecei a gerar uma página de Instagram que era chamada X-Danger. Passei a ser a Danger. Eu era perigosa, conhecida nas ruas de Boston. Nisso daí eu comecei a me meter no mundo de modelo. Eu comecei a ter sessão de fotos, né, pra me promover. Essa sessão de fotos era eu assim, basicamente nua. Eu em hotéis, eu na rua, sem roupa, era calcinha, era sutiã, era maiô, era roupas, né, piriguete mesmo. Eu apareci na frente de revistas, essas revistas aí de menina, só tem menina basicamente pelada. Eu passei a estar na frente de revistas. Nos clubes eu comecei a conhecer celebridades. As minhas fotos tinha tudo 3, 4 mil likes. Eu era assim famosa. Eu não podia andar em Boston, em Everett, Malden, nessas cidades aqui ao redor de Boston. Eu não podia andar assim, né, assim maquiada, nada, porque as pessoas me reconheciam. Porque eu estava em capa de revista, eu estava em vídeos de música de artistas famosos. Mas quando eu chegava em casa, eu só queria morrer. Eu chegava em casa já embriagada, já com maconha na cabeça, e eu fumava mais ainda. Eu bebia mais ainda quando eu chegava em casa. Eu ficava parada no meu chuveiro chorando. Eu só queria morrer. Não importava todo esse dinheiro que eu tinha. Eu comecei a conhecer homens milionários, bilionários, que pagavam simplesmente para ir ter um jantar comigo. $1.000 para eu ir jantar com esses homens. Só que esse tipo de vida não dava. Eu ia, né, era $500, $800, $1.000 que eles pagavam para eu estar ali no clube, mas isso começou a não render mais. Esse dinheiro não rendia. Então eu conheci uma menina que ela era dançarina num clube aqui em Boston. Quando eu estava ali dentro daquele clube, vendo aquela menina dançar, tirando a roupa para dançar, usando o corpo dela para ganhar dinheiro, eu pensei, por que não? E foi daí que eu comecei a ser... eu passei a ser uma dançarina de clube. Eu comecei a dançar por dinheiro, nua mesmo. Eu não aparecia naquele clube sobre, porque eu não conseguia. Pra falar a verdade, eu só, assim, lembro de umas coisas ou outras. De quando eu descia lá no quarto, que as meninas se vestiam, mas quando eu tava lá em cima, lá no chão, dançando por dinheiro, tudo isso, eu não lembro. Eu tava 100% manifestada. E minha vida era isso, era festa aqui, festa ali, Miami um dia, Nova York outro dia, Chicago um dia, Atlanta um dia. Eu comecei a dançar em clubes em outras cidades, porque eram os clubes que davam mais dinheiro. E aparentemente eu tinha de tudo, eu tinha dinheiro, eu tinha status no mundo, né? Eu tinha status.
Eu tinha ofertas, eu lembro o meu e-mail de modelo, eu tinha ofertas de homens milionários, bilionários, que me ofereciam $100 mil, $50 mil, para eu ir passar o fim de semana com eles. Eu mesmo tinha ódio de mim. Eu passei a ter ódio de mim. Eu lembro até hoje, era uma quarta-feira que eu voltei e eu voltei para a igreja naquela quarta-feira e eu entreguei minha vida a Deus. Falei, Deus, tá aqui. Minha vida tá aqui. Eu não sei como eu vou viver, eu tenho um montão de conta para pagar, mas para aquele clube eu não volto mais. Naquele dia eu fiz um pacto com Deus, que eu não ia mais voltar naquela vida. Eu comecei a vir na igreja, eu comecei a ler a Bíblia em casa, eu comecei no grupo jovem, eu consegui um trabalho muito bom. Eu deletei todas as fotos daquele Instagram que eu tinha. Deletei tudo. Eu comecei a jejuar, porque aí meu foco não era mais aquilo. Meu foco era o Espírito Santo. Tava tudo dando certo na minha vida e eu tava ali firme, orando, meu Deus, eu quero ter o Espírito, porque eu sabia, se eu não recebesse o Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, eu ia voltar para aquela vida. E eu não queria. Aí veio essa campanha. E nessa campanha eu determinei. Falei, meu Deus, eu vou dar tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho eu vou colocar no teu altar. Mas o Senhor tem que me dar o teu Espírito. Eu estava na fé. Eu já tinha colocado tudo que eu tinha no envelope, tudo que eu tinha de reserva da minha vida anterior, que eu não tinha nada salvado, né? Porque o dinheiro veio rápido, mas também saiu rápido. Mas o que eu tinha, eu coloquei no envelope. E eu nunca sacrifiquei no altar. Porque eu não acreditava no sacrifício. Mas eu foquei meu tudo para receber o Espírito Santo. E eu vim para aquela reunião, né, dando meu tudo. Meu Deus, aqui tô eu. E nessa reunião das bodas, às 4 da tarde, dia 26 de novembro, eu fui batizada com o Espírito Santo. E minha vida daí, né, foi assim um tempinho atrás, mas daquele dia pra frente eu transformei. Porque quando eu já tinha voltado da igreja, eu já não estava mais triste, eu já conseguia dormir à noite. Quando eu recebi o Espírito Santo, mas foi uma alegria tão grande, mas foi uma certeza tão grande que nada e ninguém me falava que aquilo não aconteceu. Meu foco começou a ser ganhar almas mesmo. E tudo que eu passei não foi em vão. Para quem não sabe, eu sou filha do bispo Roberto Kasabian. Minha mãe é a Lia Kasabian. E hoje, o que eu tenho para falar para eles é que eu agradeço muito. Eu agradeço muito pelos propósitos de oração que eles fizeram por mim, pelas campanhas de Israel que eles dedicaram a mim, porque aqui estou eu hoje. E se você está passando por isso, você tem a minha história como referência. Antes mesmo de entregar meu sacrifício no altar, eu recebi a minha bênção. O meu sonho foi realizado nessa campanha de Israel. Eu era Jacó e hoje eu sou Israel. Meu nome foi transformado, minha vida foi transformada. Não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, e sim Israel. Não te chamarás